Graça e paz, família IAP do Parque. Bom dia. Vocês estão todos bem? Então tá bom. Bom dia para você que está em casa nos assistindo também. A paz do Senhor e a graça do Senhor na sua casa e na sua família. E muito obrigado por mais uma vez estar aqui para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. Vamos orar para a gente começar? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu perdão que nos alcançou, Senhor. Muito obrigado pelo teu perdão, Senhor, que é visto, que é vivido e que é sentido e que é dado gratuitamente no amado a cada um de nós, Senhor. Muito obrigado pelo seu perdão, mas que o seu perdão não pare apenas em nós, Senhor, mas que ele ultrapasse a nossa existência e alcance também outras pessoas, Senhor, através desse amor e desse perdão que o Senhor conquistou em Cristo Jesus na cruz. Por isso eu te peço, Senhor, fica conosco, Senhor, que essa palavra venha de Ti e fale aos corações, segundo a Tua vontade e não segundo aquilo que eu sei, Senhor, e que cause transformação e que cause perdão na vida de todos nós, Senhor. Isso é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Eu vou pedir para vocês, encarecidamente, abrir a Bíblia no Salmos 130. E eu vou pedir que vocês realmente abram a Bíblia aí no Salmo 130 e acompanhem essa leitura. Inclusive, eu pedi para vocês sentarem para poder prestar bastante atenção nessa leitura do Salmo 130. Às vezes as pessoas vão ler a Bíblia sentado, que falta de reverência. Não, falta de reverência é não ler. Né? Falta de reverência é não praticar. Ler sentado, em pé, deitado, pouco importa. Mas o rabino lia de pé na sinagoga. Não, já tentou segurar um rolo da Torá de pé para ler, sentado, deitado? Não tem como. É muito pesado. Eu já segurei uma Torá, um rolo da Torá, e eu estou contando tudo isso para dar tempo para vocês acharem Salmo 130, vocês estão olhando para mim. Já achem Salmo 130. É muito pesado o rolo da Torá. Eu já carreguei um numa sinagoga lá do Brás, carreguei no peito. Meu peito não é lá aquelas coisas, irmãos. É muito pesado. Se fosse o peito do Felipe, o peito do Lucas, né, mais robusto, mas no meu é difícil. Né? Kindle cai na cara, às vezes dói. Imagina um rolo da Torá dessa idade caindo no rosto do pelego. Não ia aguentar. Então pode ler sentado sem problema nenhum, tá? Pode ler de pé, sentado, deitado. Salmo 130. A minha versão aqui é a do King James atualizada. Pode ser que esteja um pouco diferente da tradução de vocês, mas a essência é a mesma. E aí eu queria ler então, Salmo 130, a gente vai ler todos os versículos aqui em nome de Jesus. Diz assim: Cântico de peregrinação, das profundezas clamo a Ti, ó Eterno. Senhor, ouve a minha voz. Teus ouvidos estejam atentos ao clamor das minhas súplicas. Se mantivesses diante de ti a imagem viva de todas as nossas iniquidades, quem se livraria da condenação eterna? Contudo, em ti está o perdão, pelo que és reverenciado. Aguardo no Senhor. Espero com toda a minha alma e tenho certeza quanto à sua palavra. Todo o meu ser espera no Senhor, mais do que as sentinelas pelo romper da alvorada. Israel deposita toda a sua esperança no Senhor, pois no Eterno há misericórdia sem fim, e com ele vem a plena redenção. Ele pessoalmente redimirá Israel de todos os seus pecados. Amém? Então, Salmo 130, se você quiser aí e puder, continue com estes textos aí abertos que a gente vai tentar falar um pouco sobre ele. Esse texto é muito bonito. Esse texto traz um conforto muito grande, traz um abrigo muito grande, traz um alívio na alma, indizível. Porque ele fala de algo que é fundamental, de algo que é intrínseco ao Evangelho, intrínseco à redenção. Ele fala de perdão. 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 Ele fala de perdão
É um texto maravilhoso que a gente chega diante dele e percebe que em Deus está o perdão. É em ti que está o perdão. A eterna misericórdia no Senhor. E a sua redenção é plena. É maravilhoso esse texto. Para quem sabe das próprias misérias, de como é pecador, isso aqui é um bálsamo para a alma. Só que o texto não começa no versículo 4. O texto começa no versículo 1. O texto começa com o salmista angustiado dizendo que das profundezas eu clamo a ti. Mas de que profundezas é essa que o salmista está dizendo? Qual que é a referência dele de profundezas? Porque o começo do texto me parece muito angustiante. O começo do texto me parece alguém que está amargurado, que realmente está com profundas tristezas e que só busca em Deus alguma solução. Porque ele clama diretamente a Deus das minhas profundezas. Mas qual é esse oceano que ele está submergido? Quais são essas águas que cobrem o salmista e que ele diz que lá das profundezas eu clamo a ti? O próprio texto, no versículos posteriores, vai dizer: essas profundezas são as profundezas das iniquidades. É das profundezas do pecado, da iniquidade, dos erros, que o salmista clama a Deus. É de lá dessa profundeza que ele clama. Não é aqui nesse texto uma profundeza de crise econômica, de crise de saúde. Não. O que ele está dizendo aqui é que dessas profundezas da iniquidade eu clamo a ti. Porque eu não enxergo mais nada, eu não vejo mais solução, então é a ti que eu clamo dessas profundezas. E o interessante é que no versículo 3, se você manteve aí aberto, ele vai dizer assim: se mantivesses diante de ti a imagem viva de todas as nossas iniquidades. Ele não diz de todas as minhas iniquidades, de todas as suas iniquidades. Ele diz de todas as nossas iniquidades que estão diante desse Deus, das quais nós clamamos a Deus desde as profundezas. Porque o salmista sabe da nossa realidade. Ele sabe de tudo que nós causamos. Ele tem noção e consciência de que o pecado não é dele, não é seu, mas o pecado é nosso. É da humanidade que se colocou nas profundezas do pecado desde o Éden. Ele tem conhecimento disso. E que essas iniquidades, esses pecados, essa concupiscência, essa corrupção do ser humano, causou a destruição do relacionamento com Deus. Ele tem plena consciência de o que foi causado no Éden repercutiu durante toda a humanidade e para toda a humanidade, de modo que as nossas iniquidades são muito profundas. E as nossas iniquidades trouxeram um rompimento, porque é isso que o pecado faz, o pecado rompe. O pecado destrói, ele aniquila relacionamentos, ele destrói relações. No primeiro momento, ela destruiu um relacionamento e uma relação direta com Deus. Porque nós nos tornamos, na pessoa de Adão, inimigos de Deus. Nos colocamos nessas profundezas da iniquidade diante de Deus. E rompemos com Ele o relacionamento, destruímos o relacionamento que tínhamos com o Eterno. É por isso que ele clama a Deus, porque se foi contra ele a princípio, é só ele que pode fazer alguma coisa. Porque o pecado, a iniquidade, destrói relacionamentos com Deus. Mas não só isso. O salmista sabe que as nossas iniquidades trouxeram o rompimento e a destruição dos nossos relacionamentos. Não é só a relação vertical de nós com Deus que foi destruída, que foi acabada, que foi arruinada e manchada, mas as nossas relações na horizontal entre os próximos, entre os familiares, entre os amigos, entre a sociedade, foi destruída e rompida por conta do pecado. Logo no primeiro casal, um já culpa o outro, o problema é ele, Deus, é a mulher que você me deu, os dois filhos já um mata o outro. Caim leva Abel para uma caminhada que ele nunca mais voltaria,
E a história bíblica da narrativa vai demonstrar o quanto o pecado destruiu a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo, a nossa relação em família, a nossa relação em sociedade foi destruída e manchada por conta do pecado. É dessas profundezas que ele está clamando a Deus, porque é só Deus quem pode resolver. Se você acompanha a narrativa da história bíblica, você acompanha o quanto o povo insistiu e persistiu na busca do erro e na destruição das relações pessoais, interpessoais e com Deus. O próprio Israel, o povo escolhido de Deus, se voltou durante toda a sua época a outros deuses, a promiscuidade, a destruição, tanto que as suas tribos quase aniquilaram a tribo de Benjamim, porque o pecado não destrói só as relações com Deus, mas as relações com o próximo. O pecado é destrutivo. O pecado rompe com relações, rompe com laços de amizade, familiares e da sociedade e os nossos relacionamentos com Deus. E é dessas profundezas aqui que o salmista clama. Não há o que eu possa fazer. Tudo está acabado, tudo está destruído e arruinado por conta do pecado que nós cometemos contra Deus e que nós continuamente cometemos uns contra os outros. É dessas profundezas que o salmista clama. E o salmista diz que não está sozinho, somos todos nós. A narrativa bíblica demonstra isso. A própria história da humanidade demonstra isso. Não há uma sociedade que você consegue encontrar muitos e muitos daqueles que se colocam contra todos. Não são poucos os vilões que temos na sociedade, os tiranos, aqueles que buscam a destruição dos outros por conta de poder, orgulho, destruindo as relações existentes. Não há como se considerar justo, santo, reto diante de Deus ao olhar sincero das Escrituras. Todos nós estamos nessa situação do salmista, clamando a Deus das nossas profundezas, das nossas iniquidades e dos nossos pecados, clamando a Ele para que faça alguma coisa, porque nós, por nós mesmos, não conseguiremos. É nós, nessas profundezas, clamando a Deus para que resolva a nossa situação entre nós mesmos, porque também nós não conseguimos. Porque o nosso orgulho, a nossa jactância, a nossa arrogância, a prepotência de achar que somos melhores do que todo mundo, de achar que somos os únicos do universo, nos impede de relacionar, de estar com os outros, de perdoar os pecados dos outros que são cometidos contra nós. Então a gente clama dessas profundezas e pede a Deus, faça alguma coisa, porque a gente não consegue. É dessas profundezas aqui que ele clama. E não é só o Antigo Testamento, a história individual, a história da humanidade, que aponta para a gente, que denuncia a gente quanto a essa situação de iniquidade. Quando a gente chega em Cristo e a gente chega no capítulo 5 de Mateus, ali a gente vai ter ali o Sermão do Monte. Uma parte única do Evangelho, única das Escrituras, e que tem tantos ensinamentos de Cristo em uma só tacada. E próximo do capítulo 5 ali, Jesus vai dizer que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, vocês não têm lugar no reino dos céus. E aí ele vai continuar no seu Sermão do Monte, nas antíteses de Cristo, e a gente olhando aquelas antíteses colocadas, é impossível a gente não se sentir ali o pior dos pecadores. O que Cristo vai fazer ali nas antíteses, onde ele diz, por exemplo, não diziam os antigos, não matarás? Eu, porém, digo, se você se irá, você já é réu do juízo. Se você se irá contra o seu próximo, você já é réu do juízo. O que Cristo vai fazer aqui é dar uma análise muito mais profunda daqueles princípios que estão esculpidos nos 10 mandamentos. Ele vai abrir os 10 mandamentos e olhar o que está na raiz para demonstrar a nossa pecaminosidade diante de Deus. Vocês acham que é só matar, mas matar
é a consequência externa de um pecado que já aconteceu internamente. Nenhum assassino vai matar o outro com paz de coração. Eu vou esfaquear essa pessoa aqui tranquilamente, está tudo bem. A ira já o corrompeu lá dentro. A ira já está dentro dele. O que Jesus está falando é, o problema é muito mais do que o externo, o problema é muito mais interno. Porque se a gente não cuidar do que está interno, é evidente que o externo vai acontecer. Quem nunca se irou aqui? Levanta a mão. Eu estou levantando a minha só de exemplo. Eu já me irei. Aliás, para mim é bem fácil me irar, e eu já confessei isso na escola bíblica algumas vezes. É só eu pegar o carro e sair para dirigir. Nossa! Irmão, o carro fabricado em Campinas, vocês sabiam que ele já vem sem seta? Não sei se vocês já repararam. Não tem seta. O cara atravessa 18 faixas assim, ó, e nem avisa. E aí eu tô ali dentro do carro, ali, com vontade de bagaçar a cara desse indivíduo. É só um dedo da seta. Porque a gente se ira. E o Arthur é meu Jesus Cristo pessoal. Porque o Arthur, ele tá no banco de trás, ele fala assim, pai, não pode ficar nervoso, Jesus não gosta. Cara, você tá certo, cara, não pode ficar nervoso mesmo. Mas assim, quem aqui vai atirar uma pedra em mim e vai dizer que nunca se irou? Talvez não no trânsito, talvez não igual eu, mas em outras situações. Cristo está dizendo, cara, as profundezas da iniquidade, cara. Fundo do coração, cara, é aí que mora a iniquidade. Vocês ouviram o que foi dito dos antigos? Não adulterarás? Cara, se você olhar para uma mulher com pensamentos impuros, você já adulterou. E a gente fala só dos homens, mas se as mulheres olharem para os outros homens com olhar impuro, também já adulteraram. Se instigaram intencionalmente um desejo sexual em alguém que não deveria, já adulteraram em seu coração. Jesus não está falando só para um ou para outro, ele está expondo todo mundo a essa situação, a todo mundo a essa profundeza de iniquidade que o salmista está falando aqui. É ele que está falando. Não dizia o antigo para você amar o seu amigo, e ele completa, amar o seu amigo e odiar o seu inimigo? Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos. Ah, cara, quem consegue? Quem consegue lá no serviço amar o cara que quer te derrubar? Amar o cara que está contra você? Amar a pessoa que só fala mal de você? Amar a pessoa que trouxe fofoca, contenda, inimizade? Quem que consegue, cara? Fala para mim honestamente aqui, quem consegue chegar nesses textos aqui, honestamente encarar e falar, não, eu estou ileso, eu estou tranquilo. Não, o que Cristo está fazendo aqui é expondo as misérias dos nossos corações, para dizer, todos estão nesse caso aqui. Jesus está olhando aquela multidão que estava ali, porque tinha um monte de gente ali. Tinha gente ali que era muito religiosa, do alto nível, do alto escalão, que cumpria um monte de mandamentos e tudo mais, e que eram hipócritas. Mas a gente só fala mal dos religiosos. Eu devia ter religioso também com boas intenções ali, mas que estavam ali também ouvindo. Tinha gente que sabia que era o principal e o mais miserável dos pecadores. Tinha outros que mal sabiam o que estava fazendo ali, queria comer alguma coisa, talvez, estava curioso apenas. Mas o que Cristo está fazendo é pegar todas essas classes de pessoas e colocar todas elas numa única linha horizontal aos pés da cruz e dizendo, todos vocês precisam de perdão porque todos vocês pecaram e a iniquidade existe no coração de vocês. Não importa a família que tenham nascido, não importa a linhagem que tenha nascido, de que tribo vocês sejam, a que sinagoga pertençam, todos vocês têm dentro de si a iniquidade que eu estou falando, todos. E por isso todos vocês estão carentes de perdão. O que Cristo faz é traçar uma linha direta para a cruz e dizer, o foco não é o pecado de vocês, o foco é o perdão que eu estou tentando demonstrar para vocês e a grandiosidade dele, capaz de limpar e purificar de todo o pecado e a iniquidade que vocês têm cometido. Ele está colocando todo mundo na linha da cruz, todo mundo de joelhos aos pés diante da cruz e mostrando a todos nós que somos carentes do seu perdão, porque pecamos não só contra Deus, mas pecamos contra o nosso próximo. Porque se todos esses textos que eu citei aqui do Sermão do Monte se referem a um pecado contra Deus, eles também se referem a um pecado contra o nosso próximo.
Então somos carentes do perdão de Deus e somos carentes do perdão uns dos outros, porque nós pecamos uns contra os outros. E o pecado é essencial para viver em meio a uma sociedade de pecadores. A pessoa com quem você se casou, a pessoa com quem você tem amizade, a pessoa com quem você trabalha, a pessoa com quem você congrega, essa pessoa, deixa eu te dizer, é um pecador e vai falhar com você. É por isso que o perdão é tão necessário. Porque isso vai acontecer, isso é inevitável. É inevitável que os erros aconteçam, e é dessas profundezas que o salmista clama. A ti eu clamo, faça alguma coisa. Logo na sequência dos textos de Mateus, Jesus vai chegar a um paralítico. E aí, me parece que o texto é muito rápido. Jesus chega ao paralítico e já diz, oh, seus pecados estão perdoados. Mas peraí, velho, eu sou paralítico, tem um monte de problema que você precisa resolver aqui, cara. Tem um monte de coisa que você precisa fazer antes disso daí. Vamos falar sobre... Não, calma. O que eu vim fazer, a minha prioridade, o meu ministério, o porquê de eu ter me encarnado é para perdoar os seus pecados. Esse é o objetivo central do Evangelho, esse é o objetivo central da vida e da pessoa de Cristo, é o perdão dos pecados. E as pessoas que estão em volta, doutores da lei, fariseus, olham e falam, quem é você para perdoar pecado? Porque eles estão pensando que o foco das Escrituras é o pecado. Eles estão achando que a ênfase, a entonação das Escrituras é o pecado, mas nunca foi. As Escrituras nunca centralizaram o seu foco, o seu objetivo principal no pecado, e sim no perdão do pecado. É por isso que John Stott vai dizer que antes que houvesse luz, já havia cruz, porque desde o princípio, o objetivo central das Escrituras é o perdão dos pecados. Por isso que Jesus olha para aqueles caras e fala, cara, olha o seguinte, vocês estão no Salmo 130, mas vocês estão só nos 3 primeiros versículos. Vocês estão só mirando nas iniquidades e no pecado e no erro. Cara, eu sou a personificação do versículo 4. Eu sou a redenção personificada. Em mim está o perdão e foi para isso que eu vim. Eu não vim aqui como acusador, porque acusador é obra de Satanás, é o diabo que acusa. Eu estou aqui para perdoar, porque esse é o meu ministério. Essa é a minha vocação, foi para isso que eu vim, foi para isso que eu estou aqui, para perdoar os pecados de vocês e as suas iniquidades. E sabe por quê? Paralítico, levanta e anda, para mostrar para todo mundo que eu tenho autoridade para perdoar os pecados. A autoridade de perdoar os pecados está em mim, então faz favor, levanta e anda, para mostrar para eles que o perdão é meu e não de ninguém. Eu tenho autoridade para perdoar os seus pecados, então levanta e vai para a tua casa andando. É ele quem tem autoridade para perdoar pecados. Os fariseus, os escribas, estavam muito preocupados com o pecado. Estavam muito preocupados, cara, mas olha quem é esse cara aí, velho, olha o que ele fez. E quantas vezes a gente não está no papel desses caras? E fala assim, Jesus não vai perdoar aquele cara ali não. Você acha que aquele cara indo para a igreja? Aquele cara bebe, fuma, tem tatuagem. Você acha que aquele cara vai ser perdoado? Aquele cara já traiu a esposa, aquela moça já traiu a esposa, aquele cara ali pecou. Você acha? Eu tenho autoridade para perdoar todos os pecados. Todos. Todas as bênçãos que acontecem na vida de vocês não é pela bênção em si. Deus não te dá casa, emprego, Deus não levantou o paralítico pela bênção em si. É para mostrar para ele que eu tenho autoridade para perdoar os pecados. É para isso que eu vim. E não é desde agora. Desde a época de Israel, eu já mandava profetas pregarem sobre o arrependimento e sobre o perdão do pecado, porque esse sempre foi o meu foco. O meu foco nunca foi no erro, nunca foi na falha e no pecado. O meu foco é no perdão que eu estou proporcionando para vocês. É esse o meu ministério, essa é a minha bandeira, é isso que eu levo. O estandarte meu é o símbolo do meu sangue escrito, aqui há perdão dos pecados. Esse é o meu reino. Quando você chega lá em Ubatuba, está assim, bem-vindo a Ubatuba. Quando você chega no reino de Deus, está assim, bem-vindo ao reino de Deus. Aqui há perdão dos pecados. Aqui nesse reino, há perdão dos pecados, foi para isso que eu vim. Porque se eu quisesse, quando pecar, eu teria dito, eu não disse haja luz, eu poderia ter dito, haja mais nada. Acabou, cansei. Não. Antes de haver luz, já havia cruz. Já havia o propósito do perdão dos pecados das nossas vidas no sangue do Cordeiro.
Ele veio não para julgar. E com isso, eu espero que ninguém aqui ache que eu estou relativizando o pecado, ou oba-oba, graça barata, porque não é isso que eu estou falando. Porque o meu foco aqui não é pecado, peque. Né? Porque se ensinar ninguém a pecar, todo mundo sabe. O foco é perdão, perdoe. Okay? Então, não estou relativizando nenhum pecado, tirando sua importância, sua gravidade. O que eu estou trazendo foco aqui é para o perdão de Deus. Eu sei que há desenvolvimento da fé em cada um depois, há o arrependimento de cada um de depois. Só que a minha mensagem não é arrependimento, arrependa-se. Hoje é perdão. Hoje é o ministério, a bandeira de Cristo, o estandarte de Cristo levantado para perdão dos pecados de todo aquele que crê. Porque eu, diz Jesus, tenho autoridade para perdoar. Toda a autoridade para perdoar está no sangue de Cristo, está na pessoa de Cristo. Foi para isso que ele veio. E é por isso que ele derrama o seu perdão durante todo o seu ministério. Não importa o quão pecador seja, o quão miserável seja, o propósito, a disposição do coração de Cristo é sempre de perdoar. É sempre do perdão. Um dia ele virá como juiz, mas até lá, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, que está aí para perdoar. Não são as más velhas, mas as boas novas do Evangelho, que é perdão de pecados e salvação para todo aquele que crê. Só que esse ministério não para em Jesus Cristo. É muito interessante a gente olhar o diálogo de Pedro e Jesus. Pedro chega para Jesus e fala assim, Senhor, deixa eu te perguntar um negócio aí. Você falou assim no Pai Nosso, né? Porque eles já chamavam a oração do Pai Nosso de Pai Nosso naquela época, se vocês não sabem. Você falou no Pai Nosso que se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Mas assim, quantas vezes eu tenho que perdoar também? Porque, às vezes o cara pisa muito na bola. Às vezes o cara faz muita besteira, muita bobagem, é todo dia, é sempre. O senhor acha que se perdoar umas 7 vezes assim, já beleza? Já ok? O que o senhor acha? Porque assim, Pedrão é tipo o Pablo Marçal, entendeu? Ele dá a pergunta e já dá a resposta e é ele. Então assim, 7 vezes o senhor já acha que eu já estou ok com Deus? Tem muito mais na pergunta de Pedro. Pedro não está preocupado com perdão, Pedro não está preocupado com o outro, não está preocupado em sanar os erros, em restaurar relacionamentos. Sabe o que Pedro está preocupado? Em ficar ok com Deus. É só isso, é só com ele mesmo. Quando que eu posso fazer uma lista aqui e, colocar os erros e os defeitos e as falhas cometidas e chegar uma hora que eu vou falar assim, isso aqui é a gota d'água, Deus, isso aqui não dá mais. Isso aqui eu não consigo mais perdoar. É uma semana errando comigo, é um mês, 10 anos errando comigo, eu não aguento mais. Eu posso parar de perdoar daqui para frente? Pedro, você não entendeu, cara. Perdão é um ministério. É a disposição do coração para perdoar que nunca vai mudar, cara. A todo aquele que te maltratar, que te agredir, que te ofender, 1, 2, 10, 490 vezes, Pedro, você vai perdoar, porque esse é o meu ministério. É para isso que eu vim. Eu não vim para ficar somando, quantificando pecados e erros. Eu vim aqui para exercer o ministério do perdão, e é isso que você vai fazer na tua vida. Você vai perdoar todas as ofensas que fizeram contra você, porque ele veio perdoar pecados de quem sequer pediu perdão. Porque ele, olhando para baixo, não tinha um justo, não tinha um bom, não tinha ninguém que buscasse a Deus, mas ele veio proporcionar perdão. Quem somos nós para não perdoar aqueles que nos ofendem? Ah, Pedro, para. Esse é o meu objetivo. O objetivo da minha vida é o perdão, cara. Para de focar no pecado e no erro. Foca no perdão de Deus, cara. É isso que eu vim trazer. Eu vim restabelecer a sua relação com o Pai e a sua relação com todos os homens da raça humana, cara. É para isso que eu vim. Eu vim restaurar relacionamentos. Eu vim restaurar as relações, restaurar as famílias, as amizades. Eu vim restaurar trazendo perdão, porque só o perdão vai conseguir restaurar o relacionamento, Pedro. É para isso que eu vim, cara. Para de ficar pensando em erro. Para de ficar catalogando, colocando número, gravidade, fazer uma planilha de Excel para somar quantas vezes a pessoa errou e chegou no vermelho, eu paro. Não, cara. É uma vida de perdão, porque a tua vida foi perdoada, cara. A gente acha, né, por exemplo, o Tiago acha que tem o ministério da música.
a Aline também, o Christian, acho que o ministério deles é o ministério da música. O pessoal ali acha que o ministério deles é sonoplastia, sei lá o quê. O pastor acha que o ministério dele é o ministério pastoral. O diácono Ailton acha que o ministério dele é o diaconato. O ministério seu é o ministério do perdão. Quando te perguntarem o que você faz lá na igreja, sabe o que você vai dizer? Eu perdoo. Sabe por quê, cara? Porque lá tem um monte de gente que erra, cara. Mas eu conheci a personificação do versículo 4, cara. Aquele em que é a eterna misericórdia, aquele que é a plena redenção. O meu ministério não é o ministério da música, do pastoral, da pregação. O meu ministério é o do perdão. Aonde eu estiver, eu exerço o ministério do perdão. Lá no teu serviço, cara, você não é empresário, você não é funcionário, dono, vendedor. Sabe o que você é lá? Você é um cara que perdoa. Lá na tua família, você não é irmão, pai, tio, cunhado, primo. Sabe o que você é lá? Você é um representante do reino de Deus que perdoa. O Paulo vai dizer, 2 Coríntios, no capítulo 5, mais ou menos ali perto do versículo 14. Ele vai dizer assim, que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Porque todas as coisas se fizeram novas, porque aprouve Deus em reconciliar o mundo consigo mesmos através de Cristo. E sabe o que vocês têm agora, Paulo vai dizer? O ministério da reconciliação. Agora o ministério do perdão e da reconciliação está com vocês. É vocês que agora têm o dever e a oportunidade de perdoar os pecados cometidos contra vocês, porque vocês detêm o ministério da reconciliação. O próprio texto vai dizer que Deus roga através de nós o perdão dos pecados deles, todos cometidos contra nós, porque o teu ministério é o ministério do perdão. Você é embaixador de um reino onde há perdão de pecados. Onde você estiver em todas as suas relações, elas devem ser pautadas pelo perdão de Cristo. Todas elas. Não é um ministério dos homens, que inclusive, eu preciso fazer um parênteses. Eu estava ali no fundo ali, e você fica sempre pensando na mensagem, né, o tempo todo ali. Mas aí o Sidney estava falando tanto, eu falei, deixa eu prestar atenção no que esse homem está falando. Aí ele falou aqui o que ele disse, né? E eu pensei assim, falei com o Jacques, falei, meu Deus do céu, o que esse cara aprontou em casa? O que o Sidney fez para Edi, para colocar todo mundo no bolo agora, a gente tem que fazer um jantar para todo mundo para perdoar os pecados do Sidney. E ele não quer que isso aconteça só lá no mês da mulher, não, faz agora, já que eu preciso sair do sofá. Ô irmã, perdoa, sei lá o que ele fez, mas perdoa. Brincadeira, você acha que Sidney faz alguma coisa? Olha a cara de Sidney. Ministério do perdão. A ceia de Cristo é muito bacana a gente entender um outro aspecto da ceia de Cristo. E a gente pratica a ceia literalmente aqui. E isso é o correto. Deve-se praticar literalmente a ceia. É comer o pão e tomar o vinho, representando o corpo e o sangue de Cristo. Mas olha que interessante. Jesus chega para os discípulos e fala assim, o que vocês estão comendo aí, o que vocês vão se alimentar, é o meu corpo que é entregue por vocês. É o meu corpo que é dividido, que é moído, que foi esfolado, que vai ser morto para servir de alimento para vocês. Vão e façam o mesmo. Jesus não está dizendo para a gente vir aqui e só tomar uma ceia. Não que isso não seja importante, ok? O que Jesus está dizendo é, vão, se dividam, se sacrifiquem em prol de todos. Que vocês sejam alimentos e sustento para todos eles. Assim como eu fiz, façam vocês também. Se dividam, se sacrifiquem. E deixa eu falar, isso aqui não vai ser o suficiente ainda. Eu vou subir numa cruz para perdão dos pecados de vocês. Então façam o mesmo, subam cada dia na sua cruz, encontrem um lugar na sua cruz para o perdão de todos aqueles que te ofenderam. Vá e façam o mesmo, se dividam, se sacrifiquem,
Custeie a sua própria existência pelo perdão de cada um que você se relaciona. Suba na sua cruz cada dia pelo perdão dos pecados cometidos contra vocês. Vão e façam o mesmo. É mais ou menos o seguinte. Pense em Jesus pegando todos os nossos pecados e colocando numa lista. Todos eles. Todos eles. O que a Escritura vai chamar de cédula. Existia uma cédula que era contra nós. Um papel, um pergaminho em que estavam escritos todos os nossos pecados. Todos eles. Cristo foi lá e rasgou essa cédula que era contra nós. Vão e façam o mesmo. Se você tiver o seu caderninho de anotações de todo mundo que errou, se você tiver a sua planilha de Excel lá com todos os erros das pessoas, sabe o que você vai fazer com essa cédula? Você vai rasgar ela para o perdão de todos aqueles que te devem alguma coisa. Entra no Nubank, coloca um valor para cada pecado e gera um boleto. Gera um boleto do valor que o Nelson pecou contra mim, eu vou chegar para o Nelson e falar, olha o valor, sabe o que eu vou fazer com isso aqui, Nelson? Eu vou rasgar. Pelo perdão de todos os pecados, porque foi isso que ele fez. Ele perdoou todos os nossos pecados. Ele rasgou a cédula e o boleto que era contra nós. Nós devemos fazer o mesmo. Vai e faça o mesmo. Vai e perdoe os pecados. Todos os pecados cometidos. E a gente já está terminando aqui já está encerrando. Que todos os erros cometidos, que todas as ofensas, que tudo que fizeram contra vocês, tudo, que não seja um abismo, que não seja uma porta fechada, um muro, mas que seja uma oportunidade para que o perdão que operou em mim chegue até eles. Que seja uma oportunidade na vida diária, cotidiana e rotineira, para que o perdão chegue na vida de todos. Às vezes aquele pecado é justamente a oportunidade que precisa para demonstrar o perdão que aconteceu na nossa vida e é possível acontecer na vida dos outros também através de nós. Que o perdão seja o nosso ministério, que o perdão seja a nossa bandeira, que o perdão seja o nosso lema, que nós sejamos conhecidos como os filhos de Deus, porque temos a autoridade de Deus para perdoar os pecados cometidos contra nós. Porque sem perdão não há relacionamento com o Pai. Sem perdão não há relacionamento com Deus. Sem perdão não há cristianismo. Sem perdão não há evangelho. Sem perdão não há redenção, não há justificação. Sem perdão não há relacionamento. Sem perdão não há igreja, não há família, não há casamento. Sem perdão não há nada. Perdão é o único caminho do qual o salmista clama das profundezas, pedindo a Deus, a quem detém todo o perdão, a quem nos redime plenamente, a quem há eternas misericórdias e nos entrega o ministério do perdão para que nós perdoemos uns aos outros. A mensagem que fica para nós hoje, para você e para mim, é a mensagem do perdão. Que nós possamos cultivar, e assim, eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, e eu sei mesmo. Só contar um fato para vocês. Muitos aqui sabem que meu irmão morreu num acidente de carro. Então, uma noite ele falou tchau, no dia seguinte, às 13 horas, estávamos indo encontrar o corpo dele em Cananéia. E o cara que estava dirigindo, não sei se todo mundo sabe, ele dormiu no volante. Foi por isso que aconteceu o acidente. Ele estava subindo a avenida, aí do lado de lá vinha um monte de carro, era mão que vai, mão que vem. E aí ele dormiu e ele foi para o acostamento da mão errada. Aí ele se desesperou e voltou para a mão certa. Só que no que ele voltou, o caminhão não tinha passado tudo ainda. Então a lateral onde estava o meu irmão dormindo, pegou inteira no caminhão. E meu irmão morreu no dia seguinte de manhã. No dia seguinte de manhã, o cara que era motorista teve alta. E depois de um tempo, 2 semanas, eu acho, esse rapaz pediu para falar com a gente. E óbvio, eu queria abraçar ele. Eu queria pegar ele, colocar no carro e jogar no caminhão. Você acha que eu queria abraçar o cara? Você acha que eu queria ver ele? Eu queria ser o motorista do caminhão. E aí meu pai falou, vai lá falar com ele. Eu falei, não vou não. Eu falei, vamos então. Vamos lá falar com ele.
E aí eu fui falar com ele. E aí é o que a gente tem conversado nas escolas bíblicas. Tem coisa que não é a gente que faz, cara. Você acha que os caras lá tomam um tiro por Cristo porque eles têm boa vontade? É o Espírito Santo, velho. Não é a pessoa em si. E aí quando eu cheguei, ele não disse muita coisa, ele só chorava. Aí eu falei para ele, cara, para mim você não deve nada. Para mim, fique em paz, cara. Para mim você não deve nada. Não é fácil. Para Cristo não foi fácil, acho que vai ser fácil para a gente? Não vai. Mas é só esse perdão que vai restaurar a nossa relação. É só esse perdão que vai restaurar o nosso relacionamento com o Pai e com o próximo. Então vivam, persistam, insistam no perdão. Cada vez que insistirem no pecado contra vocês, insistam no perdão de Deus. Amém.